livro de Colossenses tem esse nome porque é a igreja estabelecida na cidade de Colosso. Quem escreveu a carta aos Colossenses foi o apóstolo Paulo, e ele escreve esses 4 capítulos, acho que é 4 capítulos que tem? 4 capítulos, para os cristãos da igreja de Colossenses. Não é uma mensagem, uma carta enviada aos moradores da cidade, mas sim aos crentes da cidade. Então, aqui no capítulo 3, versículo 3, vou começar a ler. Aliás, versículo 1 diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Então, aqui diz que os crentes, Paulo está dizendo que os crentes da igreja de Colosso, e isso se encaixa para nós também, ressuscitamos com Cristo. Por que nós ressuscitamos com Cristo? Porque igualmente nós morremos com Ele. Quando Cristo morreu, Ele morreu por substituição. O que é substituição? Quem deveria ser morto na cruz era eu e você, toda a humanidade que estava em desacordo com a vontade de Deus, estava morando no pecado, vivendo no pecado. Então Jesus, quando morreu, Ele morre por substituição. Era para mim morrer, mas Ele não permite que eu morra e Ele morre no meu lugar. Portanto, Ele me substituiu a você também. Amém, gente? Eu e você, como a Bíblia diz aqui, ressuscitaram com Cristo. Por que eu ressuscitei com Cristo? Porque eu morri com Cristo. Cristo morreu por substituição. E eu morri por quê? Por identificação. Eu me identifico com a morte de Cristo. Portanto, eu morro junto com Ele. Cristo morre porque me substituiu, mas eu morro porque eu me identifiquei. Por isso que o texto continua aqui, ó. Procurem as coisas que são do alto. Por que eu vou procurar as coisas do alto? Porque eu me identifico com as coisas do alto. Então, eu agora tenho uma vida com Cristo, porque eu ressuscitei com Ele. E eu ressuscitei com Ele porque eu me identifiquei com a causa dele. Agora eu morri e ressuscito com Ele. Procuro as coisas do alto porque eu me identifico com isso. É como as pessoas, até antes da pandemia, tinha um grupo de irmãos que brigavam lá jogando bola. Ou quer dizer, iam jogar bola, né? E daí, quando chegava um visitante, e eles faziam amizade, daí começava a conversar, onde você trabalha, onde você joga bola, nós jogamos também. E aí eles se identificavam e jogavam bola junto. A mesma forma é nós com Cristo. Nós deixamos a vida que nós tínhamos, não porque o pastor mandou ou porque o líder mandou, mas porque eu me identifico. Ouça isso. Por que eu sou fiel à minha esposa? Porque eu a amo. Mas eu não sou fiel a ela só por causa do amor que eu sinto por ela. Eu sou fiel a ela porque eu me identifico com as causas do alto, eu me identifico e procuro as coisas do alto que mostram para mim que se eu trair a minha esposa, eu estou em desobediência com o Senhor. Então eu não deixo, ou melhor, eu não traio a minha esposa porque o meu pai me ensinou. Eu não traio a minha esposa só porque eu amo ela. Eu não traio a minha esposa por causa dos valores do céu que são iguais aos meus, ou os meus são iguais aos dele. Um marido pode trair uma esposa mesmo amando ela. Ele está no ambiente de trabalho e uma ocasião ele é seduzido por uma outra mulher e daí ele trai, mas ele não deixou de amar a esposa. Portanto, eu não traio a minha esposa porque eu a amo. Eu não traio a minha esposa porque os meus valores são iguais aos do céu. Eu estou no dia a dia na minha semana, 7 dias na semana. Em 7 dias, em algum momento, você perde a paciência, sim ou não? 7 dias da semana, 24 horas por dia, 8 horas você está dormindo, então sobra quantas horas? 16. Então 16 horas. 16 horas acordado, em algum momento, eu vou perder a paciência, eu vou ficar nervoso. E quando eu fico nervoso, dá uma vontade de falar o quê? Bênçãos. Dá vontade de fazer um poema ou dá vontade de falar um palavrão? Xingar. Eu deixo de xingar e de falar um palavrão, não é porque é uma palavra feia, não é porque eu preciso dar testemunho para os meus filhos.
Eu deixo de falar um palavrão porque os meus valores batem com os valores do céu. E por que os meus valores batem com os valores do céu? Por causa da identificação. Jesus morreu por substituição, eu morri por identificação. Então aquilo que não se identifica com o céu, não deve se identificar comigo. Mas tudo que identifica com o céu, se identifica comigo. Por isso que o texto diz, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto, por causa da identificação. O próximo versículo diz assim, versículo 2: mantenha os pensamentos nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Então, não basta eu procurar as coisas do alto, eu preciso manter os pensamentos nas coisas do alto. Essa palavra mantenha é uma palavra que tem o futuro do particípio no inglês. Estou falando certo, Murilo? Futuro do particípio em inglês, que é um verbo pronunciado como se estivesse continuando. Não fez uma vez e acabou. Ele fez e continua fazendo. Então, quando a Bíblia diz aqui, mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, é uma atitude contínua, é um hábito. Portanto, aqueles que morreram e ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto e mantenham os pensamentos nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Aí o versículo 3 diz, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida em Cristo, com Deus. Então você vê que o texto está estabelecido sobre o princípio daqueles que morreram. Aqui o versículo 3 diz que aqueles que morreram estão escondidos em Cristo, com Deus. É engraçado porque o registro do primeiro pecado do homem na terra, logo depois dele pecar, ele tem uma atitude. Adão e Eva, eles pecam, em seguida eles têm uma atitude. Qual é a atitude que Adão e Eva tomam logo depois de terem pecado? Se esconder. E é engraçado que eles fazem isso em duas etapas. A primeira etapa é com as folhas de figueira. Então eles encontram as folhas de figueiras e eles tapam as partes que expõem a vergonha deles. E resolve a primeira etapa. Por quê? Porque é muito vergonhoso mostrar a sua nudez. Mas não era o suficiente. Então eles vão para a segunda etapa. Qual é a segunda etapa? Um novo jeito de se esconder. Eles vão para trás das árvores. Então eles não apenas se escondem uma vez, mas se escondem duas vezes. Você percebe que a atitude do homem depois do pecado foi se esconder. E aqui o texto diz, aqueles que morreram agora estão com a vida escondida em Cristo. É engraçado porque você pode escolher onde se esconder. Ou você se esconde produzindo o seu esconderijo, ou você se esconde morrendo e se escondendo no Senhor. Adão e Eva pecam, e logo depois que eles pecam, eles produzem o esconderijo. Você sabe que esconderijo recorre à proteção, recorre à segurança. Adão e Eva, quando pecam, recorre à segurança e à proteção que eles mesmos elaboram para si. Mas a Bíblia diz que aqueles que morreram com Cristo, por identificação, encontraram em Cristo um esconderijo. Uma segurança, eu estou guardado no Senhor. Empreste seu celular aqui, Renan. Mais ou menos assim. Imagina que esse celular aqui sou eu, é você. E esse esconderijo aqui, que é o meu celular, como eu sou mais santo, é Deus. Renan é mais pecador, então o celular dele representa os homens. Olha, a Bíblia diz assim que Jesus morreu por substituição e ressuscitou. O homem, eu e você, morremos igualmente, por identificação, e ressuscitamos. Esse é Jesus e esse sou eu. Aqueles que morreram estão com a vida escondida em Jesus, com Deus. Quando você olha para mim, você não vê a mim, você vê a Deus.
O seu olhar para mim não altera muita coisa, mas o que altera é o olhar de Deus para mim. Porque quando Deus olha para mim, Ele não vê as minhas falhas. Ele vê quem? Ele vê Cristo, Ele vê Jesus. Eu estou aqui, mas Ele não pode me ver. Por quê? Porque eu estou escondido em Cristo. Você sabe, Deus não abençoa todos os homens. Porque todos os homens são criaturas. O Senhor abençoa o seu Filho Jesus. O Senhor ouve a oração do seu Filho Jesus. Quando Jesus foi batizado, saiu uma voz que dizia: este é meu Filho amado. Então quer dizer, o Senhor vê a Jesus. Aqueles que morreram e ressuscitaram com Cristo estão escondidos em Jesus. Quando Deus olha para o Alfredo, Ele não vê o Alfredo. Por quê? Porque se Ele vê o Alfredo vai morrer. Por que vai morrer? Porque é injusto. É pecador, nós pecamos. Mas nós que cremos que fomos justificados por meio de Cristo, quando Deus olha para nós, Ele não vê a mim, Ele vê a Cristo. Então Ele abençoa a Cristo e eu recebo. Ele dá os cuidados a Cristo e eu recebo. Ele cuida de Cristo e eu recebo. Por quê? Porque eu estou escondido nele. Eu preciso crer nisso. Eu preciso entender esse princípio de que o meu esconderijo não é mais folha de figueira. O meu esconderijo não é atrás das árvores. Folha de figueira e árvore vai falar, sabe do quê? De lugares que nós recorremos para resolver os nossos problemas. Está cheio de gente que recorre à prostituição para resolver o problema. Está cheio de homens e mulheres que recorrem à jogatina. Vai para os bingos, vai para o baralho, vai para a cerveja, vai para a bebida alcoólica. Sabe o que é isso? É uma tentativa de se eximir da morte. É uma tentativa de se eximir do pecado. Mas no final é folha de figueira e árvore. Aqueles que estão em Cristo são aqueles que morreram, que entenderam que morreram em Cristo. O que significa morrer em Cristo? Significa que os meus direitos estão todos em Cristo, eu vivo o favor dele. Aí o texto continua aqui, no versículo 5, fala assim, antes de falar do versículo 5, eu queria ler o Salmo 142, põe aí, Salmo 142, versículo 4. Salmo 142, versículo 4. Está aqui já? Não, né? Esse salmo que eu vou ler para você foi o último salmo registrado na Bíblia que o rei Davi falou com respeito à perseguição de Saul. Saul era o rei de Israel que perseguia Davi. Lembram disso? Quem lembra disso? Davi escreve alguns salmos fazendo referência a esse período. Esse salmo que nós vamos ler agora é quando ele estava sendo perseguido por Saul para ser morto. Então olha o que ele diz, versículo 4. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Olha o versículo 5 agora. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, tu és o meu esconderijo, és tudo o que eu tenho, és tudo o que tenho aqui na terra dos viventes. Olha que interessante, o rei Davi está se sentindo abandonado, está se sentindo sozinho, sem cuidado, sem segurança. Aí o que ele faz? Clama ao Senhor, e quando ele clama ao Senhor, ele diz o quê? Senhor, tu és o meu refúgio, o meu esconderijo. O Senhor é o meu refúgio, é nele que eu me escondo. Em tempos de pandemia, em tempos de crise financeira, o meu esconderijo é Cristo. O meu esconderijo não sou eu quem faço. Não sou eu que resolvo, o meu esconderijo é Cristo. Mas Cristo é o esconderijo de quem? Daqueles que morreram. Paulo está dizendo, pois vocês morreram e agora a vida de vocês está escondida em Cristo, com Deus. Estar escondido em Cristo não é um benefício para a humanidade. Estar escondido em Cristo é um benefício para aqueles que entenderam que estão mortos, que morreram com o Senhor.
Olha o versículo 5. Olha o que diz o versículo 5. Assim, faça morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Olha que interessante. Aqui diz, assim faça morrer. Não adianta eu orar para Deus matar a minha natureza terrena. A minha natureza terrena é eu que faço morrer. Não adianta eu orar pedindo para Deus matar o meu orgulho. É eu que faço o meu orgulho morrer. Não adianta eu orar pedindo para Deus fazer morrer a minha vontade de falar palavrão. É eu que faço morrer. Não adianta eu orar pedindo para Deus matar o meu desejo pela prostituição. É eu que faço morrer. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Olha, tem uma parte que é Deus quem faz, mas tem uma parte que sou eu quem faço. Lá em Gênesis 17, põe para mim, Gênesis 17, 4. Lá em Gênesis 17, 4, mostra uma conversa entre Deus e Abraão. Olha a parte que Deus fala. De minha parte, essa é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Essa parte da aliança é a parte de quem? De Deus. E ele deixa bem claro, da minha parte. Põe agora o mesmo capítulo, versículo 9. Olha o que diz no versículo 9. De sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança. Olha, o que eu entendo com isso? Que tem duas partes. Tem a parte que é Deus quem faz, e tem a parte que é o homem quem faz. A parte que é Deus quem faz, o homem não pode fazer, mas a parte que é o homem quem faz, Deus nunca vai fazer. Aqui está escrito, assim façam morrer. Portanto, não é Deus que vai fazer morrer a minha natureza, é eu que faço ela morrer. É eu que levo ela para a cruz. Eu faço morrer a minha vontade terrena. Eu faço morrer os desejos pelo pecado. Eu tenho desejo pelo pecado. Por que eu tenho desejo pelo pecado? Porque a minha carne nunca vai se converter. Eu repito isso muitas vezes. E é importante a gente entender que a nossa carne não se converte. A minha carne vai sempre querer ir para o pecado. O meu espírito está pronto, mas a minha carne não. Então, por mais santo que eu seja, a minha carne nunca se dobra. Ela sempre quer o pecado. Portanto, todos os dias eu tenho que fazer morrer a minha vontade de fazer fofoca. Todo dia eu tenho que fazer morrer a minha vontade de mentir. Todo dia eu tenho que fazer morrer a minha vontade de ser desonesto e roubar o meu cliente. E roubar alguma coisa que ninguém está vendo. Ai, que absurdo. Não, não é um absurdo. É só a natureza da carne. É só a natureza terrena. A nossa carne quer sempre ir para o pecado, sempre. Por isso que todos os dias eu faço morrer a minha carne. E aí é legal porque a continuação do versículo 5 mostra para nós aqui o que é que eu tenho que fazer morrer. Ele dá uma lista. E essa lista ele divide em dois tempos. A lista diz assim, ó, assim faça morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Paulo está falando para os crentes da igreja de Colosso. Aí tem aqui 2 pontos. Aí começa uma lista de pecados morais. Quais são os pecados morais? Imoralidade sexual, impureza e paixão. Não é sobre isso que eu quero falar hoje. Nós vamos falar disso em outro momento. Aí tem a segunda lista, que são pecados sociais. Primeira lista, pecados morais. Segunda lista, pecados sociais. Quais são os pecados sociais? Olha que interessante. Desejos maus. Gente, Paulo está mandando uma carta para os crentes da igreja de Colosso. Não é para os mundanos. Ele está dizendo, faça morrer a imoralidade sexual, impurezas e paixão para os crentes. E aí ele continua, outra lista de pecados, pecados sociais, desejos maus. Como desejo mal? Desejo mal tem no mundo. Desejo mal tem na política, esse bando de políticos sem vergonha, corrupto. Não, desejo mal tem aqui. Desejo mal tem na igreja. Paulo está mandando uma carta para a igreja de Colosso. E olha a continuação, desejos maus
e ganância. Aí olha a continuação, que é idolatria. É sobre isso que eu quero falar. A ganância não é parecida com a idolatria. A ganância é idolatria. Por que a ganância é idolatria? Eu já falei isso muitas vezes, mas eu quero dizer de novo. A igreja de Colosso era uma igreja cristã, não era uma igreja católica. Não tinha imagens espalhadas pelo prédio da igreja. Paulo, quando diz aqui que nós devemos fazer morrer a ganância, que é idolatria, ele não está fazendo uma referência à idolatria, a estátuas feitas de barro, de madeira, que tem olhos, mas não vê, ouvidos, mas não ouve. Ele está falando sobre uma idolatria interna dos crentes. Por que a ganância é idolatria? Porque o ganancioso põe sempre a vontade dele em primeiro lugar. Eu disse hoje aqui no primeiro culto que tem uma grande diferença entre ganância e ambição. Ganância é querer mais para si. Os meus desejos em primeiro lugar, os meus sonhos em primeiro lugar. É um egoísmo. Esse é o ganancioso. O ambicioso quer mais. Não para si, para todos. Então, eu sou ambicioso. Eu quero, esse ano ainda, começar um trabalho lá no SIC. Nós já começamos no Tatuquara, temos aqui em Araucária e vamos começar no SIC, amém? Olha, isso é ambição. Eu tenho ambição por isso. Mas eu não quero ficar lá no SIC e ficar aqui e ficar no Tatuquara. Eu quero que no Tatuquara tenha o pastor, que aqui tenha pastor, que no SIC tenha pastor, que a gente continue crescendo, que tenha outras bandas em outras igrejas, e assim nós vamos crescendo. É um tipo de ambição, não é ganância. A ganância seria, eu quero um prédio maior, e nós vamos juntar mais gente aqui, e aí eu vou levantar mais obreiros aqui, e eu vou ser o pastorzão aqui. Eu estou falando de mim. Se eu tivesse esse desejo, que não é o que Deus colocou no meu coração, aí seria o quê? Ganância. Por que a ganância é idolatria? Porque o ganancioso está no centro. É o egocentrismo. Quando a ganância entra, Cristo sai. Por quê? Porque a ganância está no centro, egocêntrico. Não é mais Cristo no centro, não é mais cristocêntrico, é egocêntrico. O ganancioso quer sempre estar em primeiro lugar. O ganancioso quer sempre ser consultado antes de ser consultado qualquer outra pessoa. O ganancioso quer sempre ser o centro das atenções, quer sempre ter tudo para si. Por isso o pecado da ganância é idolatria. Aí alguém pode pensar assim, não, mas eu nem quero ter dinheiro. Eu assim, se eu tiver o dinheiro para mim comer, para mim pagar minhas contas, já está bom. Ganância não tem a ver com dinheiro. Alguém pode ser ganancioso porque quer atenção só para si, e não tem nada a ver com dinheiro. Alguém pode ser ganancioso porque foi elaborado uma festa de aniversário para o Claudinho, e foi chamado o Murilo, o Renan, foi chamado o Joabe, a Jaque, e por último foi chamado o Eliel. Daí o Eliel fala, eu não vou. Por quê? Porque eu estou sabendo que desde terça-feira já está organizado isso. E vocês me chamaram na sexta-feira. Então, eu não vou mais. É um tipo de ganância. Por quê? Porque eu estou no centro. Está entendendo o que eu quero dizer? Abre a sua Bíblia em Ezequiel. Ezequiel, no capítulo 14. Versículo 2. Põe aí para mim, Gi. Ezequiel 14, 2. Eu nem abri a minha, vou ler por aqui. Olha o que diz lá. Tá aí? Então o Senhor... Bem grandão, tá? Então o Senhor me falou. Versículo 3. Filho do homem. Estes homens... Mais uma vez, está falando dos hebreus, do povo de Deus. Ezequiel está profetizando para os hebreus. Filho do homem. Esse filho do homem é Ezequiel. Ezequiel está ouvindo o que Deus está falando. Filho do homem, estes homens ergueram ídolos, aonde? Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e... Olha que interessante. Não tinha ídolo de barro.
ergueram em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Olha, os ídolos dos judeus, nesse caso aqui, do texto de Ezequiel, não eram ídolos. Engraçado, quando eu piso aqui não faz um barulhinho. Quando o Darcy pisa, parece que vai cair. O Renan. Por que será que acontece isso? Olha! Opa! Ó. Aí, ó. Os caras pisam aqui, meu. Por que será que acontece isso? O Alfredinho já pisou aqui, não fez barulho também, né, Alfredo? Leve, né? O Alfredinho é leve como uma tonelada de algodão. Esqueci o que eu estava falando. Olha só. Os homens ergueram ídolos, mas não foi o ídolo de bronze. Não foi o ídolo de ouro. O ídolo que foi erguido foram ídolos erguidos em seus corações. Essa é a nova idolatria. A nova idolatria são ídolos erguidos no coração. Eu falei domingo passado que nós criticamos, a igreja cristã criticou tantas vezes os católicos por ter imagens feitas de barro, feitas de madeira, e está errado e é pecado, a Bíblia diz isso. Mas tem um monte de crente que estabeleceu o ídolo no coração. O ídolo pode ser o meu orgulho, o ídolo pode ser... Você sabe, quando eu vim para cá, eu vou contar um segredo para você. Está gravando esse segredo? Ixi, agora não vai mais ser segredo. Você sabe, olha, o meu pai... Não, pode gravar, não tem problema não. O meu pai, ele não come carne bovina, nenhuma. Não come peixe, não come camarão, não come um monte de coisa. E eu fui criado assim. Minha mãe, quando cozinhava, fazia batata gratinada, fazia couve-flor, fazia abobrinha, fazia mandioquinha salsa, fazia batata frita, fazia uns pedacinhos de frango, carne de porco também, de vez em quando, mas carne bovina não. E só comia em casa. Quando eu casei com a Bruna, daí, poxa, vamos comer na casa de alguém, vamos comer. E, gente, eu tinha o maior problema em comer na casa das pessoas. Que eu ficava examinando tudo. E eu ficava com medo da comida não ser boa, e colocava na boca, aquilo ficava de um lado, ia para o outro, e eu tomava refrigerante para engolir. Nossa, era muito difícil para mim. Quando eu vim para cá, isso acabou. Por quê? Porque nós não tínhamos membro na igreja. Eu queria que a igreja crescesse, então visitava e aí tomava café. Acordava às 8 da manhã tomando café na casa dos irmãos e até 8 da noite. E café, e bolo de fubá. Eu gosto muito de bolo de fubá, mas eu aprendi a gostar aqui, por quê? Porque é o que servia pra gente nas casas. Café e bolo de fubá. E eu apaixonei por bolo de fubá. E almoço, almoçava, e aí eu falei, não, eu vou destronar esse ídolo dentro de mim, porque era um ídolo. Eu destronei o ídolo dentro de mim. Você sabe que está cheio de crente com ídolo no coração, porque o ídolo não necessariamente é um colar com uma estátua, um papel na carteira. Ídolo está dentro do coração. E ao final, devo deixar que me consultem? Olha o que Deus está perguntando. Será que eu vou conversar com eles? Eu devo conversar com eles? Já que eles estabeleceram deuses para si, eu devo estabelecer isso com eles? Semana passada, já estou caminhando para o fim, a semana passada eu preguei aqui sobre o ídolo que foi estabelecido lá com os judeus quando eles estavam no Monte Sinai. Quem lembra disso? Eles estabeleceram um deus, um ídolo, e era um bezerro de ouro. E é engraçado que se você pegar a versão original, sabe qual é o nome que eles dão para o bezerro? Não é Baal, não é Deus Ra, não é Azerá. Sabe qual é o nome que eles dão para o ídolo? Elohim. O mesmo nome que eles chamavam Deus, só que era um Deus falso. Eles achavam que era o mesmo Deus, só que agora tinha uma imagem. Mas não era um Deus falso. É interessante por quê? Porque eu posso estabelecer algo em mim que parece nobreza,
mas no final é só um Deus falso. Ah, eu tenho dificuldade de comer na casa das pessoas, eu não como, aí, não, é só o meu jeito. Aí você pode chamar do que for, mas no final das contas, para mim, era só um ídolo que eu tinha levantado no meu coração. E se eu não quebrasse esse ídolo, possivelmente, muitos irmãos que estão aqui hoje não estariam. Por quê? Porque eu não teria visitado, não teria participado da vida, não teria orado, não teria discipulado, não teria dado consolidação. Por que isso aconteceu? Porque eu decidi quebrar o ídolo que estava dentro do meu coração. Pode chamar outro nome, pode chamar qualquer nome que for, mas é um ídolo e precisa ser quebrado. Olha, sabe o que é idolatria? Idolatria é aquilo de onde você tira a força, ou aquilo para onde você dá a sua força. Vou repetir mais uma vez. Idolatria é aquilo de onde você tira a força, ou para aquilo que você dá força. Eu estava falando aqui sobre mim. Isso eu fortalecia, eu dava força. Por quê? Porque eu não gostava. Portanto, se tornou um ídolo. Olha, eu quero dizer para você, a nova idolatria pode ser uma idolatria que você cultua dentro do seu coração. E essa idolatria precisa ser quebrada, porque senão nós ficamos sem proteção. Há um tempo atrás nós pregamos sobre o Salmo 91 que fala sobre esconderijo. Quantos aqui querem estar no esconderijo do Altíssimo? Sabe quando eu estou no esconderijo do Altíssimo? Quando eu morro. Faça morrer, a Bíblia diz. Pois vocês morreram. Sabe aqueles que estão mortos? Pode vir só o violão, Eliel, por favor. Quando você está morto, eu não tenho mais direito sobre as coisas. Quando eu estou morto, eu não fico mais medindo as pessoas. Quando eu estou morto, eu não ligo mais se as pessoas estão me medindo. Eu não tenho mais interesse por ser o centro das atenções. Quando eu morro, eu morro. O morto não recebe aplauso. Você já viu algum morto deitado e as pessoas aplaudindo ele ali? E ele fazendo assim, obrigado, obrigado, obrigado. Você já viu isso? Não dá. Você já foi em velório que tem um grupinho falando mal do morto? Nossa, olha, Deus me perdoe, mas ele fazia sofrer tanta mulher dele, né? Bebia. Nossa, era um traste, né? Aí você já viu um morto levantar do caixão e falar: ei, vocês estão falando de mim, eu estou morto, mas não estou surdo, hein? Impossível. Por quê? Porque morto está morto. Morto não leva em consideração os aplausos, mas morto também não leva em consideração as críticas. Morto está morto. Por que não leva em consideração? Porque o morto está escondido em Cristo. Quando olham para mim não me veem mais, veem a Cristo. Quando olham para você não veem mais você, veem a Cristo. Portanto, atribua tudo a Cristo. Coloque para Ele, deixa Ele cuidar de você. Eu queria que você ficasse de pé. Tem uma canção que nós vamos cantar aqui. Eu queria que você cantasse, eu acredito que você conhece essa música. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E a ele seja a glória. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Levante as suas mãos para o céu. Diga ao Senhor: Senhor, eu rendo ao Senhor, Pai, a glória do Senhor, Pai. Eu não quero ser o centro, Pai. Eu não quero viver o egocentrismo, mas o cristocentrismo. Eu quero ser cristocêntrico, Pai. Não é eu no centro de todas as coisas, mas é o Senhor no centro de todas as coisas.
Senhor, em nome de Jesus, manifesta, Pai, a Tua vontade, Senhor Jesus, em nós. Manifesta a Tua vontade em nós, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, que o Senhor é Rei. Eu declaro que o Senhor está à frente. Eu declaro, Pai, que eu guardo o meu coração em Ti. Eu declaro que eu estou morto e protegido no Teu esconderijo. Não há lugar para estar melhor guardado do que no Senhor, em nome de Jesus.